Os pingos nos is. Jovem Pan. Agora 18 horas, pelo horário de Brasília, já estamos no ar para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News e no rádio nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM com os pingos nos is. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Lembrando que já estávamos no ar, no YouTube e na Panflix, desde as 5h40 da tarde. Começa um pouquinho mais cedo por lá a nossa transmissão. São 20 minutos de conteúdo exclusivo. Amanhã você pode chegar um pouquinho mais cedo também para já nos acompanhar por lá a partir das 5h40 com os pingos nos is. Aqui comigo, os nossos comentaristas, Roberto Mota, Vinícius Poit, José Maria Trindade e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques desta terça. Lula aumenta imposto e Petrobras corta preço da gasolina. Moraes libera mais de 100 presos do 8 de janeiro. E a CPMI das invasões é protocolada. Isso e muito mais agora aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após reuniões e impasses entre a ala política e a ala econômica sobre o tema, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, detalharam nesta terça-feira como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol já a partir desta quarta-feira. Segundo Haddad, a reoneração da gasolina será de 47 centavos e a reoneração do etanol será de 2 centavos. O ministro disse que o valor será menor, já que a Petrobras anunciou mais cedo que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. Haddad explicou que, como a Petrobras reduziu a gasolina em 13 centavos por litro, o impacto final a ser sentido pelo consumidor será de 34 centavos para a gasolina. Ainda segundo Haddad, o diesel continua isento de impostos federais até o fim do ano, conforme previsto na medida provisória editada pelo governo em janeiro. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade e análise, Zé, sobre essa decisão do governo, essa retomada da cobrança de impostos sobre os combustíveis, agora já na companhia de quem está nos acompanhando também na TV e no rádio. Zé, salve. Pois é uma disputa da política contra a técnica, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Point. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, um grupo de deputados ligados aí à economia, né? E que conversam muito com o mercado, com empresários, associações de empresariais, né? Controla exatamente e faz esta interlocução entre a vida empresarial, ou seja, o Estado real de direito, né? E o Estado público, ou seja, o governo. E aí esse grupo parlamentar costuma fazer essa interlocução com qualquer governo. Frequentam o Ministério da Fazenda exatamente porque são parlamentares especialistas exatamente nesta área. E eles ficaram até surpresos com esta postura do ministro Fernando Haddad. Achavam que ele daria muito mais trabalho ao se entregar aí a esta técnica do PT em fazer discurso gastador e não se importar com o controle fiscal. É o que fez a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né? Ela inclusive publicou no Twitter na sexta-feira de que é preciso abrasileirar os preços. Senhores, não é possível abrasileirar o dólar, não é possível abrasileirar o mercado internacional. E o mercado de petróleo, ele é fortemente calcado no dólar e no mercado internacional. Os custos da Petrobras são em dólar e obedecem ao mercado internacional. E eles têm agora, ainda ali, o medo de Lula fazer o que Dilma fez com os chamados preços administráveis. Os preços administráveis são esses em que o governo pode interferir. Preço de combustíveis, de energia elétrica, de serviços públicos, né? São preços que o governo pode colocar o dedo e artificializar, e é o que há de pior numa gestão. Que é aquela história do livro que é bom até a página 2, depois a coisa descamba e ninguém aguenta. Foi o que aconteceu no segundo governo Dilma, preparando o primeiro e o segundo governo Dilma. E o Brasil caminhou para o brejo. Não fosse o governo Michel Temer, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, esse é o debate. De um lado, a Gleisi fez o papel dela, que é o blá, 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 e falar o que o PT quer, mas sabendo que o governo, que a área técnica, não poderia segui-la. Mas ficou ali aquele meio de campo, né? Voltou a reoneração, ou seja, aumentou impostos, mas não no teto, de uma maneira mais ou menos. E também o presidente Lula chamou ao Palácio o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e discutiram uma maneira ali de assumir essa dificuldade.
A base do debate ali interno no Palácio foi de que a Petrobras está dando lucro e por isso mesmo poderia assumir parte desse desgaste. É que o governo ficou de olho em quase 30 bilhões de reais, a arrecadação com este aumento de impostos dos combustíveis. A ideia é fazer ali uma mágica, viu, Vitor? Uma mágica, que é tentar evitar que os preços dos combustíveis atinjam também os produtos, isso é normal, e depois a inflação. Nós teremos ainda muito embate ainda entre esta área política aqui do blá 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 e a área de Fernando Haddad, que agora é político, mas está brincando de ser um técnico e assumindo ali o ônus, né, de ser um definidor dessas políticas. E a Simone Tebet, hein? E você, Vinícius Poit, que achou do anúncio, confirmando aquilo que já se especulava, né? Agora está confirmada a volta dos impostos sobre os combustíveis. Já a partir de amanhã devemos ter aumentos nos preços, Poit. Primeiro, Brown, a gente vê que até no PT tem conflito entre técnica e política, né? É aquele negócio, eles estão brigando agora enquanto não, tem que prometer, tem que manter o que a gente prometeu na campanha, não pode aumentar o preço de combustível, não. Quem diria o Haddad tendo alguma voz, né, um pouco mais sensata. É uma voz que custa 34 centavos na gasolina. Uma voz que apoia o aumento de impostos. Então, esse conflito que tem no PT aí, vamos ver onde que vai dar, né? Porque eu acho que o projeto político, o projeto de poder dele sempre fala mais alto. Não fiquem com esperanças. E aí, gente, o maior receio nisso tudo é os preços administrativos, a canetada, né? Mudar preço na canetada. Rapaz, já que a gente vai arrecadar, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir para distribuidoras, vamos diminuir o preço da Petrobras na canetada. Mas vai tirar de onde isso, presidente? Garfa nos dividendos do minoritário, que é o que o presidente disse aí, que tem que olhar os dividendos, né? Ficou de olho, como o Zé disse, nos 30 bilhões de lucros. Que é isso, gente? Não basta já aumentar o preço do combustível. Isso aí vai gerar inflação, vai impactar a cadeia toda. Agora vamos tirar dos minoritários pegando os dividendos. Preços administrados na canetada, gente. Se isso avançar, olha o que deu na Argentina em tantos outros casos, onde tinha até tabelamento de preço e fiscal de preço no supermercado. E você, Roberto Mota, que nos diz, Mota? A alíquota de impostos sobre a gasolina será aumentada. O melhor comentário sobre isso foi feito pelo meu amigo Gustavo Maltache. O Gustavo disse: graças à esquerda, descobri que na quebrada não tem carro. Claro, o aumento da gasolina só afeta os ricos, certo? Não, claro que não. O aumento da gasolina afeta todos nós. E aí está na hora de lembrar alguns fatos importantes. O governo anterior reduziu impostos sobre muitos produtos. O governo passado, o governo do presidente Bolsonaro, zerou os impostos federais sobre diesel, etanol, gasolina e gás de cozinha. Mesmo assim, mesmo com redução dos impostos, a arrecadação de 2022 subiu 8%. Como a inflação foi menor do que 6%, houve um aumento real na arrecadação de impostos. Eu vou repetir. O governo Bolsonaro reduziu impostos e ainda assim a arrecadação aumentou. Mas como isso é possível? A resposta é simples. A redução de impostos estimula a economia. Como o governo tira menos dinheiro do nosso bolso, sobra mais dinheiro para consumir, para poupar e para investir. Isso estimula a economia. Essa é a forma correta de aumentar a arrecadação. Existe até um gráfico clássico, muito conhecido dos economistas, chamado a curva de Laffer. Adivinhe qual foi o único presidente que já falou sobre isso. E a análise de Tiago Pavinato. Diga, Pavi. Vamos lá. Boa noite, meus queridos e minhas queridas amigas. Trindade, Poit, Mota, Brown. Vocês lembram quanto foi o aumento do salário mínimo? Foi de R$18.
R$18. Fixem, R$18. Agora nós estamos enfrentando o aumento do preço da gasolina. Claro, isso é natural, seria natural. Mas guardem que o aumento do salário mínimo foi de R$18. Se você, com esse aumento, uma medida de 47 centavos por litro de gasolina, resolve encher um tanque, o tanque médio de um carro de passeio com motor a combustão no Brasil é de 55 litros. Você precisa gastar um acréscimo de R$25,85. Com R$18 não dá. Mas o Haddad, ele nos garantiu que, na verdade, né, fazendo, vai aqui, cai ali, desconta aquilo, sobe aquilo, desce acolá, essa matemática que o PT ele costuma aplicar em todas as explicações, mas que não consegue fazer ninguém acreditar no seu efeito, mas vamos fingir que a matemática do Haddad está correta e que na realidade o aumento é de 34 centavos. Para eu encher um tanque de 55 litros, né? O valor médio, né? A litragem média, o volume médio de um tanque de carro a passeio de motor a combustão, eu preciso de mais R$19,25 e os R$18 também não vão conseguir deixar com que o trabalhador encha o tanque do carro. Com essa medida, o governo ele vai ter uma arrecadação extra de 28,9 bilhões de reais. Mas, por outro lado, nós temos que na Secretaria da Cultura, com o destravamento da Lei Rouanet do ano de 2021, vai haver um gasto já destinado de 970 milhões e o orçado para 2003 de 10 bilhões. Ora, se o país está precisando arrecadar, ele não pode fazer renúncias fiscais. E se eu deixar de renunciar 11 bilhões da Lei Rouanet, como está previsto e destinado, e arrecadasse um pouco menos na gasolina, eu talvez conseguiria fazer com que o trabalhador, que ganhou só R$18 de aumento, conseguisse, pelo menos, encher o tanque do seu carro. Bom, mudando de assunto agora, a gente fala sobre Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama anunciou o início de uma turnê pelo país para estimular a participação da mulher na política. O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram do Diretório do Partido Liberal no Distrito Federal nesta segunda-feira. Michele foi anunciada como a presidente nacional do PL Mulher em 15 de fevereiro pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Na ocasião, a ex-primeira-dama falou sobre as múltiplas funções que as mulheres podem desempenhar na sociedade. O nome de Michele chegou a ser visto no PL como uma alternativa a Bolsonaro para disputar a presidência da República em 2026, mas ela descartou a intenção de concorrer. Mesmo assim, José Maria Trindade, será que o início dessa turnê, dessa caravana da Michele, essa série de eventos com a ex-primeira-dama, será que é o início de uma caminhada política, Zé? Pois é, né? Será sim. Olha, Vitor, até então, nessas últimas eleições, né, de prefeito e agora para presidência e deputados, né, a família do presidente Jair Bolsonaro estava inelegível. É claro, não é aqui nenhuma invenção que a Michele seria eleita em qualquer estado, em vários estados aí, como senadora ou como deputada federal. A grande demonstração da possibilidade eleitoral dela foi aqui no Distrito Federal. Bastou ela colocar o dedo em Damares, a Damares foi eleita aqui no Distrito Federal, onde ela não tinha nenhuma militância política, né, e desbancou políticos tradicionais daqui do Distrito Federal. Ali, durante a campanha e durante as conversas, é que medimos a capacidade eleitoral e política da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não é novidade o que o PL está fazendo. Todos ou quase todos os partidos políticos tem uma ala, tem um departamento, tem um grupo, né, que se preocupa com alguns setores. Então, é natural que se tenha uma ala da PMDB Mulher, PSDB Mulher, o PT, e agora o PL, tem o PL Mulher, que é presidido exatamente pela ex-primeira-dama.
Assim como existem outras áreas, como o PMDB Jovem, PSDB Jovem e o PL Jovem. Então ela abraçou e agora é trabalhar, arregaçar as mangas e fazer política. Esse é o trabalho dela, né? A ideia do PL é que o presidente Jair Bolsonaro faça o mesmo, que ele venha para o Brasil e ele, num determinado momento, ele vai voltar ao Brasil e rodar o Brasil e falar. As pessoas querem ouvi-lo. As pessoas têm sede em ouvir o presidente Jair Bolsonaro, assim como a Michele Bolsonaro. Essa conversa aí de que ela está ocupando o lugar do presidente Jair Bolsonaro, eu ainda não entendi. Primeiro, porque eu acho muito cedo, muito novo. E segundo, porque eu duvido que a Michele Bolsonaro iria ocupar um lugar assim sem a aprovação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, né? Que tem ali o domínio da decisão política bem paralela, bem acima até do PL. Então, é início de um processo, mas eu entendo que ela já passou em alguns testes que a aprovam para ser política. Eu vi aqui em Brasília o desempenho dela durante o processo eleitoral e devo dizer que ela tem jeito para coisa, viu, Vitor? Para você, Vinícius Poit, pode ser uma boa, Poit, essa turnê da Michele Bolsonaro? Com certeza, Abrão. Primeiro que o Valdemar da Costa Neto, do partido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, não dá ponto sem nó. Sabe da força, sabe do simbolismo, sabe do protagonismo, sabe como o Zé disse, ela leva jeito para coisa, né? Fala muito bem, então, obviamente, colocou ela nessa posição estrategicamente e ela, lógico, de bom grado, aceitou. O que ela está fazendo é legítimo, né? Inclusive é algo, quando a gente olha para 2018, era uma pauta que já vinha sendo bastante falada, né? Da participação das mulheres na política. 15% das deputadas eram mulheres, 2022 passou para 18%, mas se for pensar por esse lado, está muito aquém da representatividade de mais de 50% dos brasileiros e brasileiras serem mulheres, né? Então, ela vai lutar por maior representatividade feminina aí no Congresso, que é o que ela falou, pauta da mulher com deficiência, da mãe, né, de alguma criança com deficiência, da pauta das doenças raras que ela conhece também, trabalhou nisso durante o governo. Então, é legítimo. Eu acho que está fazendo correto, está fazendo bem. E, novamente, a gente falou isso ontem um pouco mais nos Pingos dos Is, está fazendo o que, na minha opinião, o presidente deveria fazer se for para ele falar. Se for para ele submergir e não falar, que não fale também com as agências americanas, a imprensa de lá, a igreja de lá ou o grupo de lá. Porque o brasileiro e as pessoas que acreditam nele estão esperando alguma direção, alguma resposta, né, que está vindo, infelizmente, não dele, mas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está fazendo um bom papel. Uma boa, Mota? Não resta dúvida. A questão é, será que nasce aqui um novo fenômeno da política? Olha, é possível. A ex-primeira-dama tem demonstrado grande desenvoltura nas suas aparições públicas. O mais importante é que ela transmite convicção nas suas declarações e nos seus atos. E o Zé Maria tem razão. As pessoas estão com sede de ouvir quem fale a sua língua. As pessoas estão procurando por políticos que defendam os seus valores, que compartilhem de suas preocupações. O Brasil espera por novas lideranças. Nós falamos sobre isso ontem aqui, né? E eu acho que pelo rumo do debate aqui, nós já vamos voltar a esse assunto. Mas a Michele conta com uma outra vantagem muito grande, a celebridade. Em uma disputa eleitoral, essa é uma vantagem quase imbatível. Esse é um excelente começo de carreira política, um excelente começo de caminhada. Resta saber qual seria o objetivo em vista. Seria uma candidatura a uma prefeitura em 2024 ou uma candidatura em 2026? E aí, nesse caso, a pergunta é: qual seria o cargo? Eu aposto que tem muita gente nesse momento se fazendo essas perguntas. Mas tem cara de candidata, jeito de candidata, né, Pavinato? Fala como candidata e tem aptidão para candidata. Michele, ela se mostrou uma liderança respeitável
Enquanto no carnaval, em que pessoas perdiam a vida de filhos, a vida de parentes, de amigos, de vizinhos, de conhecidos no norte do litoral paulista, enquanto pessoas que deveriam estar rezando, ajudando, realmente se compadecendo daquela situação, só o fato da Michele Bolsonaro não estar rebolando o samba da cabrocha durante isso, já é um grande ponto de vantagem dela entre todas as outras possíveis candidatas ao cargo. Mas Michele Bolsonaro, ela é Bolsonaro, ela carrega o sobrenome do marido. E isso é o grande fator de início de uma campanha de sucesso. Ela está no Brasil, ela esteve presente no jantar em que se pleiteou votos para o Rogério Marinho no Senado. Ela tem uma bela comunicação, fala bem não só a língua portuguesa, mas também a linguagem de sinais, o que é um grande diferencial, o que traz realmente uma inclusividade verdadeira e não essa inclusividade de propaganda que o progressismo gosta de fazer. Nós vivemos numa democracia e a democracia implica em que todos nós, até eu, você acredita? Até eu sou apto a começar agora uma campanha. Qualquer pessoa, isso é democracia. Você é maior, você é capaz, você nasceu no Brasil, você pode desde já começar a planejar a tua campanha para presidente. Então, todos somos aptos. Michele é mais apta do que a maioria da população brasileira. Então, Michele é mais do que apta, ela deveria mais do que fazer isso. Já foi noticiado aqui algum tempo atrás de que a Michele e o Jair Bolsonaro fariam essa turnê. Já foi anunciado aqui que Jair Bolsonaro disse ao Washington Post que voltaria ao Brasil para essa turnê. Mas a Michele está aqui tomando a frente. Jair Bolsonaro continua entre idas e vindas, e fala e não fala, e diz alguma coisa, mas não diz nada. Quando diz que vai voltar, Michele diz que ele deve ficar por lá. Bom, Michele, ela é capaz de fazer uma frente ampla à direita, como fez a esquerda nas últimas eleições. A Michele, ela tem um perfil conservador e ela é apta a trazer moderação para aqueles que querem ser de centro, querem ser de direita, mas reclamam do perfil falastrão de Bolsonaro. Michele é a pessoa ideal, mas resta saber. Michele, no caso de Bolsonaro continuar com a sua incerteza, ela seria capaz de sozinha liderar esse movimento? Essa é uma pergunta difícil agora. E a outra pergunta que o Brasil inteiro se faz: Michele é ainda esposa de Bolsonaro? Diga, Mota. Eu queria só, como eu disse, né, inevitavelmente voltamos a esse assunto. Ontem a gente estava aqui discutindo sobre a questão de lideranças da direita, né? Onde estão as lideranças da direita? Eu acho que foi o Poit que falou, da expressão da moita, né? O Pavinho, não me lembro. E aí ficamos aqui discutindo se a moita estava vazia ou não, se tinha uma plaquinha dizendo que a moita estava ocupada. Olha aqui, a gente tem meia hora de programa, 40 minutos, nós já falamos de duas lideranças. Voltamos para moita, Mota, voltamos para moita. Já falamos de duas lideranças, começamos o programa falando de Tarcísio, né, que nos seus primeiros dias, né, tem dado um show no governo, e agora estamos falando de outra liderança. Quer dizer, cadê as outras? Vambora, pessoal. Lideranças da direita. A moita está ocupada, vazia, com plaquinha ou sem plaquinha. As pessoas na rua estão procurando líderes. Basta andar pelas ruas, né? Quem anda pelas ruas, quem usa transporte público, quem conversa com as pessoas sabe disso. Eu acho que está aqui, né, a clarificação, eu acho, da discussão que a gente está tendo. Sinceramente, eu acho que a Michele vai fazer um bem danado para a direita. No meu ponto de vista, a Michele vai fazer um bem danado, mais do que o Jair Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição forte. Ela não tem. O que se descobriu da Michele quando se revelou lá o segredo de quem entrava e saía no Palácio da Alvorada? Que ela recebia sacerdotes e recebia pessoas que faziam trabalho voluntário para deficientes. É isso que se descobriu dela.
Ela tem um condão de fazer um bem para a direita, que a direita não tem noção disso. Eu acho que a Michele Bolsonaro, muito mais do que o Jair Bolsonaro, ela é capaz de fazer uma frente ampla realmente democrática para combater essa frente ampla fajuta do lulismo, que na verdade só fez buscar uma traseira ampla da população. Agora, Pavinato, eu devo dizer o seguinte, a Michele é uma grande revelação da política, e ela conhece política por dentro, que trabalhou nos gabinetes parlamentares, né? Agora, insinuar que ela se separou, está separada do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é mas eu não sei, ela é uma esposa que não está com o marido já faz um tempo, né, Zé? Ô Pavinato, nós estamos num momento de muita maldade, de muita insinuação, de muita situação covarde, assim, no sentido de atacar a família das pessoas. E a Michele, ela usa aliança, ela veio cuidar da filha que está em idade escolar. Não estou atacando ela, Zé. Deixa só o Zé concluir, exatamente. Não, você insinuou de que os dois não são, não formam um casal, mas formam, ela está usando aliança. E tudo indica que sim, se no futuro separar, não tem. É outra história. O presidente Jair Bolsonaro já separou outras vezes, inclusive a Michele também. Mas, assim, isso não está em debate. E entendo até que ela, apesar desta revelação e desta ligação com a política que ela tem, ela é incapaz de liderar sozinho um movimento assim, um movimento nacional de candidatura à presidência da República. Não que ela seja deficiente, mas é que para isso é preciso uma estrutura política, inclusive econômica, que se não houver o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do Valdemar Costa, do PL de uma maneira geral, é impossível dela ir adiante. Olha, não é falar mal, eu não estou dizendo que eles estão com outras famílias. O que eu digo é o que eu vejo. É um casal que não está junto. Estão usando aliança? Estão. Juridicamente são marido e mulher? São. Mas nós temos um público aqui que é conservador, predominantemente na direita brasileira. E para um público conservador, marido e mulher andam juntos. E, claro, eu tenho todo o direito de pensar que talvez o casamento não esteja, não que um trai o outro. Não é o que parece. Os dois se respeitam demais. Aliás, qualquer casal que esteja em crise conjugal, um já estaria fazendo picuinha do outro. E é o que aumenta mais a respeitabilidade dos dois. Se os dois estiverem numa crise, se eles não tiverem mais uma vida conjugal de fato, os dois merecem muito respeito, porque ambos, um e outro, têm tido uma posição de respeito que não se vê, ainda mais entre pessoas com muita fama que são casadas. Eles merecem mais respeito ainda. Mas é o que me parece, e é o que parece a um público conservador que gosta de ver a família unida. Nós temos uma esposa liderando um movimento político no lugar do marido, que é o símbolo do macho brasileiro, que ao contrário dela ainda está nos Estados Unidos, ora falando uma coisa, ora falando outra. Por isso eu acho a Michele uma grande revelação. Para mim ele é um grande nome, e se Valdemar da Costa Neto resolver investir, ele vai extrair daí um grande nome para qualquer cargo eletivo. Agora, Vinícius Poit, à medida que esse nome vai ganhando força, né, e que Michele vai dando esses primeiros passos na prática, na política, né, como agora nessa turnê da qual ela vai participar, que a gente está falando aqui, à medida que a exposição dela vai aumentando, isso tem o aspecto positivo, né, eleitoralmente pode aumentar, ampliar o potencial dela, mas por outro lado pode trazer problemas também, né, a oposição também já fica de olho e pode tentar buscar ali um calcanhar de Aquiles, né, buscar pontos frágeis ali dela para tentar atacá-la, tentando já fragilizar uma futura candidatura, né, Poit? Não tenho dúvida, Brown. É aquele negócio, né? No ditado popular, o prego que levanta, que se destaca, toma martelada, né? E quando a gente vai para uma candidatura majoritária, eu tive um pouco de experiência nisso recentemente, e você começa de alguma maneira a aparecer, e ela está tendo muito destaque, visto a gente falando todo esse tempo sobre ela aqui, repercussão positiva nas redes, né, dos comentários das pessoas que gostam dela. Com certeza
os adversários vão começar a olhar mais de perto e ficar procurando picuinha para levantar. Agora, um outro fato positivo é que, se eu não me engano, não tão recente, tinha alguns conflitos, ou falavam-se nas redes, né, de um pouco de ciúme dos filhos do Bolsonaro com ela, e parece que isso recentemente até se mostrou publicamente inexistente. A hora que o Flávio Bolsonaro, senador da República, disse que ela daria um bom nome, que seria uma ótima candidata, não sabe se ela quer, ela dizendo que não quer ser candidata, eu acho que ela faz certinho. A estratégia da política, o manual da política diz, olha, quanto antes, quanto mais para frente você se lançar, melhor. Diga que não é candidata mesmo, vai rodando, levantando a pauta das mulheres, roda o Brasil, deixa para a última hora, porque a hora que começar a entrar no radar dos adversários, o pessoal vai pegar no pé. Então, o sentimento, Brown, só pelo tom que chegou a discussão aqui, como o Mota disse, né? Criava sinais, Mota, que a gente poderia falar da questão do Bolsonaro de ontem, se libera a moita ou se não libera, né? Mas a gente já virou a atenção aqui para Michele. E aí, Mota, eu vou te dar razão num ponto que você falou, liderança, né? Você não se ganha, você se conquista. Ninguém que fala assim, eu quero ser líder, vai ser. As pessoas veem uma liderança. E, de repente, está nascendo uma aqui que não estava muito no radar. Eu queria aproveitar aqui e intervir rapidinho, só para lembrar, quer dizer, para colocar aqui para a discussão, eu acho que tem dois aspectos distintos aqui dessa história. Primeiro, que o Zé Maria lembrou muito bem, é o aspecto humano. Eu acho que é pouco provável que exista no Brasil uma família que tenha sido submetida a um escrutínio tão grande, que tenha sido tão atacada, que tenha recebido tanta pressão quanto a família do presidente Bolsonaro. Tá? Imaginem os senhores o que deve ter sido o dia a dia desta família nos últimos 4 anos. A gente presenciou publicamente alguns episódios, e imaginem o que aconteceu que nós não presenciamos, né? O que deve ser o dia a dia de ser atacado na imprensa pelo famoso consórcio de veículos de mídia, né? Depois veio o consórcio de pesquisas de opinião, a fábrica de rumores, né? Um processo de ativismo judicial inédito. Imagine se o presidente Bolsonaro tivesse gasto, quanto foi? R$380 mil para comprar móvel para mobiliar os palácios sem fazer licitação. Quantos inquéritos teriam resultado disso aí, né? Então, esse aspecto humano, acho que a gente tem que separar do aspecto político. No aspecto político, eu vou divergir um pouco do Pavinato. Eu acho que tem lugar para todo mundo. A aridez de liderança no Brasil, a falta de liderança, a secura que existe por esse país inteiro, né? Que é preenchida, que a gente vê hoje sendo preenchida por histórias reprisadas, por personagens, né? Tragicômicos, por ideias que vieram dos anos 80. Esse espaço aí está enorme, tá para ser preenchido, tem espaço para muita gente. Agora, eu acho que a gente tem que separar o aspecto humano do aspecto político. Agora, Zé, será que, por outro lado, também esse lançamento, ou pelo menos essa explosão do nome da Michele Bolsonaro como uma possível candidata, não pode fazer também com que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro seja preservado? Ou seja, à medida que o nome dela vai ganhando força e que ela desponta como uma candidata viável, talvez, à presidência da República em 2026, será que o próprio ex-presidente não pode conseguir uma blindagem? Ou seja, os opositores dele pensem 2 vezes e trabalhem para que ele não perca os direitos políticos, que ele continue elegível e dispute as próximas eleições, porque vai ser mais difícil enfrentar a Michele do que o próprio Bolsonaro. Então, prefiram que ele continue com os direitos dele e que ele concorra e não ela? Será que pode ter esse efeito também, Zé? Pois é, uma proteção, né? Ô Vitor, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar agora uma maratona, não será uma corrida de 100 metros rasos, né? Existem vários processos contra ele, 6 no Tribunal Superior Eleitoral, que podem levar à inelegibilidade, né? E recentemente, por exemplo, acho que hoje mesmo o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu mais uma demonstração de que ele será perseguido sem limites, e dizendo que ele terá que voltar ao Brasil para prestar depoimento, sabe? Isso aí pode ser feito através de carta precatória, mas há tempo para isso, não é uma coisa tão urgente assim. A família Bolsonaro, pelo que eu estou vendo, será toda candidata
ou nos próximos 2 anos ou daqui a 4 anos. Como eu disse no início, né? Antes eles estavam inelegíveis, todos eles, a não ser reeleição, que foi o caso de Eduardo Bolsonaro. Então, assim, o Flávio não poderia se candidatar como governador do Rio, não poderia se candidatar a nada a não ser ao Senado, né? Ele não precisou porque está no meio do mandato. E o Eduardo só poderia a deputado federal. E o Carlos Bolsonaro, a vereador, ele não era vereador, não poderia, por exemplo, ser candidato a deputado federal. É claro que eles seriam reeleitos. A gente não tem nenhuma dúvida disso, aliás, eleitos se quisessem outras candidaturas. Então, a minha previsão é de que todos serão candidatos. Bolsonaro virou uma franquia até para quem não é da família. Então, de Renan a Flávio Bolsonaro, a Michele, todos serão candidatos. Nós estamos falando aqui quais serão os cargos a serem disputados. Isso haverá uma reunião de família, eu entendo, né, que vai definir. Conversei com o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sobre exatamente esse assunto, Michele Bolsonaro, e sobre essas candidaturas. E aí ele me respondeu, veja bem, o cenário, a postura imediata, a ideia é de que seja o Jair Bolsonaro o candidato à presidência da República para disputar a sucessão de Lula daqui a 4 anos. Aí ele reforça, este é o cenário, esta é a ideia, esta é a aposta, né? Então, esse é o cenário atual. Agora, se daqui a 4 anos vencerem os opositores e empurrarem por medo Bolsonaro para a oposição, olha, pode haver até uma surpresa, mas aí eu vou repetir que haveria de ter o apoio de Bolsonaro, da família Bolsonaro, para Michele Bolsonaro ser lançada como candidata à presidência da República. Por enquanto, é só isso aqui. Conversa, avaliação, porque a gente pensa futuro mesmo em política, né? Mas não há nenhuma possibilidade atual e real de que haja essa substituição na família e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ok, vamos fazer pela argumentação. 3 vezes na madeira. Se não for Bolsonaro, tem que ser Michele. A Michele sem cargo, ela fez um papel lindo para angariação de votos para o Rogério Marinho no Senado. Eduardo Bolsonaro não fez nada para nadar contra o Lira, que está cheio de parentes aí, né, com cargo oficial, ser reconduzido com uma votação recorde à presidência da Câmara. Flávio Bolsonaro no Senado e nada, também a mesma coisa. Acho que ela não precisa de bênção de ninguém. Se Jair Bolsonaro não puder concorrer, e nada indica nesse momento que ele não vá concorrer, se Michele Bolsonaro se sagrar vitoriosa e se fizer um bom trabalho nessa turnê, não há motivos pelo qual ela não seja. Porque ela é mulher, porque ela é conciliadora, porque ela tem um perfil absolutamente condizente com o perfil do eleitorado conservador. É uma mulher religiosa, é uma mulher que não fala besteira, é uma mulher que, mesmo sem ter um cargo político eletivo, ela tem feito a coisa certa pelo Brasil. Deus me livre, um dos filhos de Bolsonaro. Deus me livre. Diga, Mota. Eu queria só pegar um gancho no que o Zé Maria falou e até ouvir a opinião dele, porque me parece, Zé, que essa determinação, acho que é justo a gente dizer quase uma obsessão que algumas figuras públicas têm de atacar, de perseguir o presidente Bolsonaro, né? E atos e palavras e gestos e tudo mais, ela pode ter exatamente o efeito contrário, né? Porque a popularidade do presidente Bolsonaro não desapareceu da noite para o dia, eu tenho a impressão. E essa popularidade foi justamente construída em grande parte na oposição ao que se entende como um sistema
de compadrio, né, que domina a política brasileira, que eu acho que é um tema que nós todos aqui, de uma certa forma, concordamos, né? Uma política populista, que coloca o cidadão a serviço do Estado, que acha que imposto tem que subir mesmo, e a função do cidadão é pagar imposto, votar a cada 2 anos, e no resto tem que ficar de boca calada, não pode usar rede social, tem que ficar bonitinho, né? E o mandato do presidente Bolsonaro foi um mandato que trouxe algumas coisas inéditas, né? Por exemplo, a redução de impostos e defesa de um Estado menor. Eu não me lembro de nenhum presidente que defendesse um Estado menor, né? Menos gente. É um governo que terminou o mandato gastando menos do que quando começou. E várias outras coisas aqui, a lista é muito grande. Mas o que eu queria só chamar a atenção é isso, Zé. Eu não sei se o Zé Maria concorda comigo, se a gente discutir isso uma outra hora. Mas essa obsessão em perseguir, em destruir a simples presença política, a existência política do presidente Bolsonaro, eu acho que isso pode ter o efeito exatamente contrário. Diga, Zé. É uma tese muito interessante e que eu falo muito dela aqui, né? Eu chamo de codependência. Eu uso empresto ali um termo da psicologia de uma família que tem um dependente de algum produto e que joga nele todos os males da família. Eu não estudei por conta disso, eu não sou feliz por conta disso, né? Isso é o codependente. E a família inteira fica dependente daquele dependente, porque se ele sarar, aí a família terá que encarar os seus próprios defeitos, os seus próprios problemas. Isso não é fácil. Então, o PT e o PSDB eram codependentes. Então, um vivia as turras com o outro, exatamente por conta desta codependência que era útil, né? E era tão verdade que era uma codependência e uma falsa ideia de que eram adversários, que não passou muito tempo, o vice de Lula é um tucano. Não há como separar Geraldo Alckmin do PSDB. Então não era uma divergência tão profunda assim. É esta codependência artificial da política. E Bolsonaro fez muito isso com Lula. A ideia dele é de que venceria com facilidade Lula. Afinal, quem iria votar num candidato que passou pelo que passou Lula e num partido que fez o PT? Então, essa é a história. E esse embate do Bolsonaro com Lula foi programado exatamente para que os dois disputassem. E agora está se repetindo isso. O grupo do Lula está se preocupando, inclusive o Lula, em bater no Bolsonaro porque quer tê-lo como adversário no próximo pleito, porque entende que é melhor do que aparecer um novo na política. A novidade na política é muito perigosa. Eu li um livro sobre a política dos chimpanzés. É muito parecido. Os grupos se unem, os fortes ficam olhando o que está acontecendo e alguns grupos menores se unem para derrubar o mais forte, porque se um grupo menor se unir ao chimpanzé, que é o dominador, ele fica muito dependente, mas se ele se une com os mais fracos, fica mais forte. Então a política é assim, Mota. E você tem toda a razão. É uma estratégia de escalar o adversário que acha mais fácil ganhar. É essa história, não tem outra. Poderiam esquecer o Bolsonaro, mas pode aparecer outro. Aí é o perigo da política. Oi, vamos continuar falando sobre primeiras damas. Agora a gente fala da atual, da esposa de Lula, Rosângela da Silva, a Janja. Ela enviou uma carta para a Aliança de Primeiras Damas da América Latina nesta segunda-feira, defendendo a regulação das redes sociais. O grupo, presidido pela primeira-dama da Costa Rica, Signe Zeicati, realizou seu primeiro encontro do ano de forma virtual ontem. Janja não participou da reunião em razão do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, em que esteve presente junto com o presidente Lula, mas fez questão de enviar um recado. Segundo ela, a forma como as Big Techs funcionam e a falta de moderação adequada, aliadas à ausência de normativas e legislações de regulação dessas plataformas, tanto no nível nacional quanto global, as colocam no centro desses processos de desinformação. Janja afirmou ainda que as alegadas fake news têm servido como ferramenta de manipulação da população em torno de temas importantes para a sociedade. A primeira-dama brasileira falou também sobre questões climáticas e o fortalecimento da democracia. E aí fica muito clara, né, Pavinato, uma contraposição aí, né, entre Michele Bolsonaro e a primeira-dama Janja, né? Claro que fica, né? Primeira questão da fake news. Por exemplo, se
morre um parente seu, Vitor, eu vou lá, choro no velório, falo pra você, pô, Vitor, eu tô triste, não consigo fazer outra coisa, tô triste por você. E à noite eu vou pra um rala-coxa, eu não tava triste, não tava. Segundo, questões climáticas, eu vou pular. Terceiro, Movimento Nacional pela Vacinação. A DASA, que é uma empresa privada de diagnósticos de saúde, ela fez uma pesquisa. Entre o pré-carnaval e o carnaval, aqui em São Paulo houve um aumento de 20% dos casos de Covid. As regiões com carnaval no Nordeste, São Paulo, Rio, etc., há uma projeção de um aumento oficial de 40%. Eu estou falando quase metade, tá? 40%. É uma projeção otimista, 40% o número do caso de Covid de uma variante nova, que é a XBB. Bom, a gente viu que o consórcio decretou o fim do Covid. Acabou. Seguido do consórcio, o Ministério da Saúde de Lula fez o quê? Vamos parar com o placar da Covid. E aí a gente fala, bom, 20% só no pré-carnaval, uma previsão de 40% para mais agora depois do carnaval. Tá, a Covid deixou de ser Covid? Ou é Covid do amor ou é Covid do bem? Ou é Covid trio elétrico, só não vai atrás quem já morreu? Ou é um interesse eleitoral? Quem é que está defendendo? Ah, mas a Covid agora é de uma população que já se vacinou, então ela não é mais fatal. Opa, peraí. Quem é que vacinou esse povo todo? Genocida? Você quer me dizer então que as pessoas estão curtindo o carnaval porque o genocida vacinou a população inteira com 4 doses gratuitas de vacina? Eles precisam se decidir o discurso. O discurso do Bolsonaro foi o pior discurso da vacina? Foi uma com M maiúsculo. A comunicação foi lastimável, mas ele foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, um país com tamanho continental. E a população que a gente tem, não teve político no mundo que vacinou como ele vacinou. E agora eles estão pulando o carnaval por quê? Porque o genocida vacinou? Então, para que fazer? Para que ela quer fazer um movimento nacional de vacinação se a vacinação deixou todo mundo pular o carnaval? Eu não estou conseguindo entender nada do que essa mulher faz. Agora, o Vinícius Poit, durante o período em que o marido dela foi presidente, né, a Michele Bolsonaro pouco se posicionou, né, a respeito desses temas mais polêmicos, né, não fazia aparições tão ruidosas, né, quanto parece que vai passar a fazer a atual primeira-dama, a Janja, né? Será que a partir de agora, com a Michele iniciando essa trajetória aí, essa corrida eleitoral, aparentemente, né, ou dando esses passos, esses primeiros passos na política, será que a gente vai passar a vê-la se posicionando mais e até fazendo uma contraposição em alguns assuntos à própria Janja, como nesse caso aqui de redes sociais, né? De um lado a atual primeira-dama defendendo regulação das redes, a Michele pode aparecer daqui para frente defendendo a liberdade, defendendo o fim da censura. O que você acha, Poit? Brown, eu acho até bom que a Janja continue falando e fale cada vez mais, porque se continuar desse jeito, a diferença entre as duas é muito grande. A hipocrisia na fala, na carta da Janja, gente, é enorme. Como é que vai falar em defesa da democracia? Democracia onde? Na Venezuela? Na América Latina? Vai perguntar para os venezuelanos que estão chegando lá em Roraima pra caramba como é que tá a democracia. Vai falar em fake news? Ah, mas quando é deles, né? Quando o Lula vai falar que é golpe, não, aí é tudo bem, é uma fake news do amor, não tem punição. Já vai falar em censura das big techs, das redes sociais? Gente, o que é isso? Então, Brau, que continue falar, porque quanto mais falar, né? Vai acabar falando muita besteira e vai ser comparada imediatamente a Michele, que ganha de 10-0, né? Meu finado avô, o seu Poit, falava, né? A gente às vezes tem 2 orelhas e uma boca, não é à toa, a gente tem que escutar mais. E quando fala muito, fala besteira. Então, eu quero mais é que ela pegue o microfone e saia falando aos 4 cantos desse mundão.
E você prefere, Roberto Mota, esse estilo mais discreto que adotou a Michele Bolsonaro nos últimos 4 anos, enquanto era primeira-dama, só voltada ali às ações sociais, mas sem se manifestar? Óbvia pra você fazer pro Mota, você tem palpite Vitor da resposta? Que pergunta óbvia você está fazendo pro mestre Mota. Ele não tem ideia do mestre Mota, que respeita o mestre Mota. Eu acho que eu acertaria a resposta também, Mota, mas vou deixar você responder. Então, eu vou, como o Pavinato já pensou o que eu ia responder, eu vou dar uma meia trava e vou por outro lado. Eu acho que o que a gente está falando aqui é uma questão de valores, é o que a gente estava, que a gente volta e meia discute. Regulação de mídia social, meus amigos, é censura. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Tem gente que reconhece isso, tem gente que não consegue começar a entender o que é um direito fundamental. Então, acha que tem o direito de arbitrar o que os outros podem ou não podem dizer. Tá? Que ninguém se iluda. Regulação de rede social é um eufemismo para mordaça. Agora, por que tanta insistência nisso? É porque é muito difícil para os poderosos engolirem o poder que nós ganhamos com as redes sociais. Hoje em dia, uma senhora de idade do interior do estado, uma tia do Zap, ela pode escrever um texto na internet que tem mais likes do que a circulação de todos os principais jornais do país somadas. Isso é inadmissível para essa turma. Olha, ontem eu publiquei no meu Twitter, RMota2, um vídeo. Esse vídeo é uma coletânea de declarações de intelectuais brasileiros sobre o comunismo. Na verdade, declarações que denunciam a fraude e o ridículo das ideias e das práticas comunistas. Uma das falas mais engraçadas é a do Roberto Campos, nosso grande senador, Roberto Campos. Eu recomendo que vocês assistam. Na última vez que eu vi, esse vídeo já tinha mais de 200 mil visualizações. É por isso que eles querem regular as redes, para que esse tipo de informação não chegue às pessoas. Virou uma ideia fixa do governo aí em Brasília, né, Zé? Tá todo mundo falando sobre isso, o próprio presidente Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino, agora a primeira-dama Janja, nesse encontro, nessa carta que ela enviou, virou uma palavra, ou viraram palavras de ordem desse momento aí em Brasília, né, Zé? Regulação das redes sociais. O mundo fala disso e haverá esse momento de regulamentação, o debate é de como será isso. Olha, Mota, você falou aí do Roberto Campos, eu me lembro do livro dele, né, Lanterna na Popa, onde ele fala exatamente dessa história de iluminar, fazer caminho, de criar espaço e a vida é isso, fazer caminhos, né? Eu entendo que eu tenho umas birras com as Big Techs, né? Eu tenho lá várias resistências. Entre elas é esta de se produzir conteúdo de graça para elas. Eu nunca fui convidado para escrever e nem postar nada nessas empresas. A Meta nunca me chamou, Zé, eu quero que você venha trabalhar com a gente, posta aqui que eu te pago tanto, como é normal de um veículo de comunicação. E acho que essas páginas viraram veículos de comunicação. E como tal, eu exijo responsabilidade. Eu entendo que aliás, Pavinato, você que é advogado, eu não entendo o que está acontecendo. Porque quando aqui na Jovem Pan acontece alguma coisa, aí o processo é contra a Jovem Pan e contra a pessoa. Então, entendo que seria lógico, seria normal, óbvio, se alguém falou alguma coisa com você, ou no Twitter, ou no Facebook, ou processa a empresa, é ela que tem o cadastro das pessoas, é ela que coloca no ar, é ela que é responsável. Isso é inevitável. Isso não é censura, é responsabilização. E o processo de regulamentação, Mota, é inevitável. Eu costumo dizer sempre aqui sobre carro, veículo. Existiam 3 ou 4 em São Paulo, era considerado um brinquedinho de gente rica. Tudo bem, não tinha regra nenhuma, cada um andava com seu carro. Aí, de repente, começou a atropelar a gente, congestionar e falar, não, peraí, nós temos que definir aqui regras. Contramão, proibido estacionar, farol, proibiu o carro? Censurou o carro? Não, os carros estão aí, mas tem regras. Não pode andar na contramão, não pode estacionar em cima da calçada, não pode andar em cima da calçada e assim por diante. E a regulamentação será inevitável.
Eu entendo que a única regulamentação possível é obedecer à Constituição, proibir o anonimato. Se essas empresas forem obrigadas a seguirem isso, cada um CPF ter a sua página e sua responsabilidade, resolve 90% dos casos. Nunca vai resolver 100%, mas vai resolver 90%. Até porque os veículos não resolveram 90% não. Volta e meia tem gente andando pela contramão, estacionando em cima da calçada e andando acima da velocidade máxima. Mas pelo menos deu um sentido. Concorda, Mota? Não, então, Zé, essa regulamentação que você sugere já existe, né? Exato. Se eu for nas redes sociais hoje e botar lá uma ofensa sobre o Pavinato, o Pavinato tem o direito de me processar, né? Por danos morais. Mas não a rede. Mas não a rede. Mas olha só, qual é a diferença? Se eu mandar uma carta para um jornal, né? Para a seção de cartas do jornal, dizendo com ofensa para o Pavinato, quem vai ser processado? É o jornal ou sou eu? Sou eu, né? O jornal, qual é a diferença do jornal para as redes sociais? Agora, o que é importante, Zé? Isso é que é importante a gente chamar a atenção, né? Hoje já existe, informalmente, uma regulamentação nas redes sociais, né? Que só funciona para um lado, né? Isso é a realidade das redes sociais, com a única exceção do Twitter, porque no Twitter, o Twitter foi comprado por um defensor da liberdade, o defensor mais improvável da liberdade, né? O cara que tem, provavelmente o homem mais rico do mundo, provavelmente o primeiro trilionário, vai ser o primeiro trilionário do planeta Terra, Elon Musk. Ele decidiu que no Twitter todas as opiniões vão ter vez. É a única exceção. Em qualquer outra rede social, se você sair da cartilha do politicamente correto da esquerda, você vai ser cancelado, a sua opinião vai ficar guardada lá numa gaveta que ninguém vai ver, ou você pode ser até banido. Vamos lembrar que no Twitter, né, no Twitter antigo, antes do Elon Musk entrar, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi banido. Então, Zé, eu concordo em parte com o que você está dizendo. Eu acho que esse direito de ter uma ofensa corrigida, né, de ter uma mentira desmentida, é um direito que todos nós temos. Mas, e aí eu já sei que o Pavinato está doido para falar, esses remédios já existem hoje, ou não é, Pavinato? Já certo? Não, de fato, tudo está regulado. A gente tem no Brasil um fetichismo legal. A gente tem tara por lei, verdadeira tara. Toda oportunidade nova, mas que na verdade é velha, que surge com uma nomenclatura, uma tecnologia nova, os espertalhões, eles veem uma chance de diminuir a nossa liberdade. Por exemplo, a rede social, a praça pública da atualidade, já é tão praça pública que se você pega os comentários de um tweet, tem gente pedindo esmola. Então, as regras que valem na praça pública real, na ágora, onde tem uma árvore, são as regras que valem ali. Eu entendo o ponto que o Zé fala, porque diferentemente da praça pública, aquela praça não é pública, ela tem um dono, ela tem um grupo, ela tem um investidor. Diferentemente de um carro que eu compro e eu dirijo e eu ponho a gasolina, esse veículo, esse carro, essa tecnologia, essa plataforma só funciona porque um terceiro põe a gasolina e não eu. Eu faço a direção arbitrária, a direção perigosa, mas ele continua pondo gasolina no meu carro onde eu faço a direção perigosa. Então, 2 pontos já resolveriam isso. O primeiro deles é um artigo que estava na lei de imprensa que foi irresponsavelmente declarada inconstitucional pelo STF em 2011. Lá tinha um artigo de lei que era essencial. Ele falava, todo mundo é responsável, o jornalista, o jornal é responsável pela notícia que publica. Se ela republica, ela é responsável se ela não citar a fonte. Então, se eu publico alguma coisa, eu sou responsável. Se eu publico uma fake news, eu sou responsável. Mas se eu estou fazendo uma fake news de outro, se eu citar a fonte, eu não sou responsável. Responsável é a fonte. E isso cria um elo de responsabilidade. Eu vou falar, eu tenho que ter certeza que aquilo é fato. Ou eu cito a fonte. Se eu não citei a fonte, acabou. Agora, existe uma coisa moderna no direito que é a responsabilidade objetiva, que é quem lucra
Quem lucra com a minha atividade naquela rede, ele é responsável também pelas barbaridades que nela eu faço. Se eu lucro muito com a barbaridade que todo mundo fala, eu sou responsável objetivo. Então eu poderia processar a rede e, se a rede tiver que indenizar a vítima, ela pode entrar com uma ação de regresso contra mim, porque eu produzi a fake news. É como funciona na relação empregado-empregador, é como funciona na relação dos pais com os filhos. Afinal de contas, se eu publiquei uma fake news, ela só teve esse alcance por conta da rede social. Então não precisa regular nada. O Código Civil brasileiro já resolve esse problema. Se a gente tiver que fazer uma lei, essa lei cada um é responsável pelos seus atos. Precisa de lei para isso? Não. O direito já é isso. Se você faz uma fake news, você responde pelas consequências. Se você reproduz, cita a fonte ou você assume a autoria. Agora, se isso se alastrou por conta de uma rede social, a rede, ela também pode ser obrigada a indenizar. Mas se ela for condenada e pagar, ela tem o direito de regresso. Ou seja, ou você me paga o prejuízo que eu tive porque você usou mal este veículo, ou você está fora dele. Nada mais do que isso. Fala, Zé. É interessante que o raciocínio é lógico mesmo, né? Se põe a gasolina no carro que outro dirige. Mas olha, Pavinato, você tem razão sobre a regulamentação. A Constituição diz, né, sobre a liberdade de expressão, vetado o anonimato. Então, bastaria exigir que essas empresas identificassem todos e que só pudesse um CPF por participação ou por página, né? Quem é a Nelma? É ele ou ela? Ou eles? Quem é a Nelma? Ninguém sabe. Você sabe, Pavinato? Exato, não sei. Eu só sei que teve uma Nelma que foi presa. O Alexandre Moraes decretou a prisão de uma Nelma esses dias. Será? Eu acho que é a Nelma do chat Não aqui, usaria. porque eu nunca mais vi a Nelma. Não usaria o nome, Pavinato, não usaria o nome. Não sei. Pode ser a Nelme. Ô Vinícius Poit, e você, Poit, também te preocupa essa possibilidade de regulação das redes sociais? Você acha que é desnecessária essa medida? Preocupa demais, Brown, e o Zé Maria pode até depois trazer mais atualizações pra gente, Zé, cruzando com Orlando Silva nos corredores, né? Porque até o ano passado, enquanto eu exercia o mandato de deputado federal, eu participava dessas discussões junto com o Orlando Silva e o grupo de trabalho para falar do projeto, né, de combate às fake news, onde o Orlando Silva já era designado relator desde o Rodrigo Maia, marrou em cima com o relator com o Arthur Lira e continua o relator desse assunto. E aí a reclamação, gente, das plataformas, da sociedade, é que algumas plataformas e sociedades não são ouvidas. Então, se vier uma decisão de cima para baixo, eu tenho absoluta certeza que não necessariamente vai ser boa. Se a gente está falando para debater, para discutir, vamos escutar as plataformas. A gente já teve duas opiniões, que na minha opinião, bem embasadas aqui do Mota e do Pavinato também, algumas considerações do Zé, mostrando que aqui no Brasil já tem lei para isso, sabe? As plataformas já podem ser enquadradas, o cara que falou pode ser enquadrado. Para que nós vamos montar o excesso de regulamentações, exigências que daqui a pouco uma plataforma, seja qualquer rede social, vai sair do Brasil, assim como os aplicativos, com a ameaça de transformar a relação em CLT. Vai fechar as portas e sair do Brasil. E quando eu rodava no Corredor Verde e nas comissões e conversava um por um, porque para se legislar a gente não pode escutar só nossos pares, o executivo ou só quem concorda com a gente. A gente tem que escutar principalmente quem discorda. As plataformas sempre reclamavam: eu não tenho direito de opinar, tudo que eu falo não é considerado. Foi um pau só lá na comissão que discutia o projeto de fake news. Então fica a recomendação: escutem todos, não só os políticos que concordam com você, mas os políticos que discordam, as pessoas que não acham que tem que ter mais regulamentação, a sociedade e as plataformas. Porque a hora que fechar a porta, a hora que os aplicativos forem embora, quem é que vai dar emprego para a turma que está nos aplicativos? Vai montar uma rede social estatal daqui a pouco?
Bom, já sugeriram, né? Correios. Ué, lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né, Mota? Não ia ter um aplicativo de transporte da Prefeitura do Rio? É brincadeira. Bom, e olha, vou ter que infelizmente liberar o Mota agora. O Mota veio nos visitar, esteve com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, mas já está com viagem marcada, já está com a volta marcada, né, Mota? Você tem que correr para o aeroporto agora, mas a gente agradece muito sua presença aqui, foi bom te ver, fazia tempo que você não vinha, então foi bom para a gente rever você. Algum último destaque, Mota, antes da gente te liberar? Isso, a única coisa que eu acrescento nessa discussão é a seguinte: quando o lobo faz a regulação, nunca é para o benefício das ovelhas. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Valeu, Mota. Até amanhã. Vamos para a nossa próxima pauta de hoje. Veja só, o general Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército, disse a auxiliares dias antes de assumir o cargo que a vitória de Lula era indesejada, mas que infelizmente aconteceu e teria que ser acatada pelos militares. A informação consta em um áudio de uma reunião chefiada por ele no dia 18 de janeiro, quando ele ainda era chefe do Comando Militar do Sul. Tomás Paiva disse não saber que o encontro estava sendo gravado. 3 dias depois do comentário, o general foi escolhido por Lula para substituir Júlio César de Arruda e comandar o Exército. Começo com você, Zé. Qual a sua avaliação? Será que isso influenciou na escolha do presidente? Essa é a pergunta que fica no ar agora, né? Mas é isso mesmo, Vitor. E ele falou essa coisa de indesejada, talvez até ele não esteja falando dele, mas falando de uma maneira geral entre os militares. Eu conversei com vários generais, e converso sempre com os generais. Aliás, eu queria cumprimentar o Coronel Fender, que agora entra na ala de oficiais superiores, né? Vai ser general, e isso é muito importante. Ele tem um perfil, é um novo general, o Coronel Fender, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas os setores de comunicação do Exército, sempre vou tomar café e converso, né? E o que eu ouço em mais de uma oportunidade é o seguinte: isso lá atrás, eu já falei isso aqui, se você fizer uma pesquisa no meio militar sobre Bolsonaro e Lula, aí falou 70% decidirão pelo Bolsonaro. Aí alguém que estava do lado falou assim: olha, eu aumentaria isso para 80%. Agora, se o Lula ganhar, a maioria quer seguir a Constituição. Esse é o pensamento dos militares, né? Então, vou repetir: se fizesse uma pesquisa só nos quartéis, Bolsonaro venceria. Me falou o general 70%, o outro remendou 80% ou mais % de votos para Bolsonaro. Mas daí a dizer que as Forças Armadas embarcariam com a possibilidade de manutenção de Bolsonaro, e isso aí é uma minoria e principalmente estaria na reserva. Era o que eu ouvia. Então essa fala dele ali é tradicional, que é o debate seguinte: olha, nós aqui preferimos Bolsonaro, mas o debate é outro, né? Se a gente prefere, se o Lula ganhar, e aí, né? Nós vamos ou não? E aí a maioria diz: olha, tá certo, a gente prefere o Bolsonaro, mas se o Lula ganhar, a gente não pode quebrar a Constituição e fazer nenhuma movimentação. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o novo comandante do Exército apenas verbalizou o que é comum na caserna, viu? Você, Poit, que achou da fala? Brown, eu acho que a postura do Exército, a postura dos militares está correta. E essa fala dele, ponderando, falou: olha, o Zé colocou bem, né? Entre os militares, obviamente, eu nem tenho essa informação, tá, Zé? Mas se eu fosse falar, uma grande maioria é Bolsonaro, né? E ele colocou: a vitória foi indesejada do Lula, mas a partir do momento que ganhou, vida que segue, democracia. Ele mesmo disse algumas declarações que fiscalizaram o procedimento eleitoral e não viram alguma irregularidade, acham que tem que melhorar, acham que tem que evoluir, mas vida que segue. Agora estão exercendo o papel dos militares, que é um papel de Estado e não um papel de governo. Então, eu não vejo problema nas falas do general no momento privado, no momento que não era fala pública, que não falaria ali como general para a população, para a sua tropa, e mais um desabafo, uma opinião pessoal. Mas a postura dele como militar
é zelar pela nossa pátria e fazer o papel de Estado e não de governo ocasional ou temporário. Pavinato. Ninguém tem que achar nada da fala dele, porque é uma fala que se deu no contexto da intimidade. A intimidade é um direito da personalidade e ela é protegida tanto pela Constituição quanto pelo Código Civil. Existem dois tipos de fala íntima que, quando são reveladas, mesmo que criminosamente, devem ser analisadas de maneira diversa. Uma é a fala íntima que revela um crime. Uma fala íntima que revela, por exemplo, um abuso sexual. Uma fala íntima que revela uma amizade com um criminoso, que revela um desejo indesculpável, um desejo indecente, um desejo que causa mal ao outro, desumano. Outra coisa é uma fala íntima da sua preferência política, e cada um de nós goza neste país de liberdade religiosa e ideológica. Nesse caso, nós vimos uma fala que revela a preferência ideológica dentro da intimidade de um agente das Forças Armadas que, ao contrário de muito juiz e muito membro do Ministério Público, que não se cansa de ficar ilegalmente contra a Constituição, artigo 93, parágrafo único, inciso 3, e contra o Código de Ética da Magistratura e contra o Código de Ética do Ministério Público, que ficam revelando as suas preferências ideológicas em redes sociais ou em fotos, ou seja lá o que for. Porque eles têm o dever da circunspecção e aqui o comandante não quebrou o seu dever de circunspecção, não feriu com a hierarquia, foi ele quem foi violado. A intimidade do comandante foi violada ilegalmente, criminosamente, e nós deveríamos estar aqui comentando o seguinte: como é que pode um criminoso violar um direito pessoal da personalidade de um homem íntegro? Como é que ele pode violar o direito de um comandante do Exército e não estar preso? É isso que nós deveríamos estar comentando aqui. Agora, Zé, o general Ribeiro Paiva vai ocupar um papel de muito protagonismo a partir de agora, né? Se de fato for instalada a CPI ou a CPMI do 8 de janeiro, né? Porque a comissão, seja lá CPI ou CPMI, seja lá uma comissão mista ou do Senado ou da Câmara, essa futura comissão vai investigar justamente a atuação dos militares no 8 de janeiro e o general Ribeiro Paiva, na condição de comandante do Exército, vai ter um protagonismo grande, uma importância grande daqui para frente, né, Zé? Ah, sim. Eu estava lá no Salão Verde, houve uma manifestação pública, né? A entrega do requerimento, são dois requerimentos. Um de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com Câmara e deputados, Câmara e Senado juntos, né? A comissão mista. E outro requerimento que é só do Senado. Já existe precedentes de que funcionam duas CPIs, uma no Senado e outra mista. Já houve um momento, uma na Câmara e outra no Senado, sobre o mesmo assunto. Se o requerimento atinge as assinaturas, o presidente não pode não estar lá. E isso já foi parar até no Supremo. E o argumento era a Covid, na época, né? Ainda existia a Covid, o Congresso funcionando de forma remota e o Supremo mandou instalar. Então, a tendência é que aconteçam as duas CPIs. Todos os discursos lá, Vitor, isso é muito interessante. Eu ouvi os discursos lá, todos disseram: essas pessoas que quebraram os prédios do Congresso, do Supremo, não nos representam, ou seja, não são patriotas. Essas pessoas não são os manifestantes que estavam em frente às instalações militares. Mas e quem são? A CPI vai revelar e vai particularizar o que fez cada um. Isso porque a CPI tem agilidade e tem forças que o Executivo não tem, o Judiciário sozinho não tem e o Legislativo não tem. A CPI meio que une esses três poderes e pode fazer de uma maneira muito mais ágil, né, essa investigação. Então será uma comissão parlamentar de inquérito que vai tirar o pano de cima disso e revelar quem são essas pessoas, que alguma coisa aconteceu ali. Não eram as mesmas pessoas, esta é a impressão. E uma CPI pode convocar
muita gente, né? Pode convocar qualquer um. O Congresso, por exemplo, tem limites, só pode convocar secretário nacional e ministros. Uma CPI pode convocar qualquer um, né? Há dúvidas ali sobre outros poderes, né? Sobre o presidente da República, sobre o Supremo Tribunal Federal, mas poderá convocar, mas basta convidar esse comandante do Exército. Ele não estava no comando das tropas quando isso aconteceu, né? E que o governo temeu em criar uma GLO, temendo que essa GLO pudesse tomar conta de um processo muito maior. E só aproveitando aqui, Vitor, eu conversei com algumas pessoas, entre elas o general Pazuello, agora deputado federal, e falei: general Pazuello, o que você achou daquela foto com o Quaquá? Ele falou assim: maravilhoso, foi um momento iluminado e deve ser assim. Ué, mas o senhor não ficou com vergonha da repercussão? Ele falou: não, tem que ser assim. Eu falei: mas o pessoal lá do PT ficou com vergonha da foto? Eu falei: pois eu não, o Quaquá é importante e assim deve ser, deve conversar e assim por diante, né? Então, só para falar essa reação do deputado Pazuello. Algo mais para vir, Poit, sobre essa fala do general? Não, eu acho um absurdo. Se ele for chamado a prestar esclarecimento pela quebra de um direito dele, isso eu vou achar um absurdo. Ele ser chamado para se explicar porque ele é vítima de um crime. É a mesma coisa de eu chamar uma mulher estuprada e falar: olha, eu quero explicações por que você estava seduzindo homens na rua. Isso é um absurdo. A vítima aqui é ele. Perfeito, Poit, é isso? Perfeito, e que se instale a CPMI logo, né, Zé? Foi lida hoje aí, e se vai as duas ou vai uma só. Inclusive, a CPMI, a hora que tiver a sessão do Congresso, ela já tem que ser instalada automaticamente, né, Zé? Então, que isso aconteça logo, que sejam todos investigados e apurados. Vamos para nossa próxima pauta. O movimento do Sem Terra anunciou nesta segunda-feira a invasão de 3 propriedades produtivas no sul da Bahia. Ao todo, 1.550 militantes ocuparam, na madrugada de ontem, áreas de cultivo de eucalipto pertencentes à empresa Suzano, em protesto contra o crescimento da monocultura de eucalipto na região. As 3 áreas ocupadas ficam próximas das cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. A empresa confirmou as invasões e afirmou que tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. Parece um movimento voltando com força total, hein, Thiago Pavinato? Algo que a gente viu pouco nos últimos 4 anos durante a gestão Jair Bolsonaro. Agora, nesses 2 primeiros meses do governo Lula, tá voltando à tona, Pavê. Não teve porque o terrível Jair Bolsonaro, ele foi o presidente que mais fez reforma agrária nesse país. E olha, eu nunca morri de amores pelo Bolsonaro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que o Bolsonaro, se ele ficasse calado durante todos os anos dele, ele teria sido reeleito por toda a obra. Falou muita abobrinha, mas foi o cara que mais fez reforma agrária. Fernando Henrique fez menos, e mesmo assim fez mais do que o Lula. Mas mesmo assim ele fez mais que o Lula, fez mais do que a Dilma. E ele entregava o título de propriedade, ou seja, ele desarticulou uma quadrilha de líderes de reforma agrária fajuta que ficava explorando quem queria trabalhar a terra. Ele fez isso. E é por isso que não se tinha invasão. E também não se tinha invasão porque durante o governo Jair Bolsonaro as pessoas tinham direito de defesa. A pessoa podia ter a arma, ou ainda hoje pode, mas hoje está mais difícil. Afinal de contas, se alguém entrar armado na tua propriedade, você tem o direito de se defender. A gente hoje parece que a gente tem a obrigação, não é mais direito, nós temos a obrigação de ficar de joelhos para um bandido. A ordem parece ser, se alguém vai te assaltar, qual é o teu direito? Não, você tem a obrigação de se ajoelhar e dizer: Senhor, tome aqui tudo que tenho, poupe a minha vida. Essa é a nossa obrigação. Não, era um governo que não tinha vergonha de dizer que a defesa é um direito do cidadão. E também uma outra questão crime era crime. Uma pessoa invadiu a propriedade, seja
para roubar joia, seja para ocupar uma fazenda, seja para ocupar uma casa vazia ou uma casa cheia de pertences, crime, era tratado como crime, a polícia entrava e tratava o criminoso como criminoso. Agora voltou essa questão da ideologia, onde a gente vê um ato, para se valer da expressão, não é terrorismo, tá? Não é terrorismo, mas eu quero me valer da expressão do consórcio. Entra um grupo de terrorista na propriedade privada, aliás, meu querido telespectador, poete Zé Vitor Brown, o que é mais importante na democracia e na Constituição brasileira? A propriedade pública ou privada? A propriedade privada. A gente viu esse show de horror em Brasília no dia 8 e a defesa necessária, porém exacerbada, da propriedade pública, quando nós comparamos com essa violação descarada da propriedade privada. E ao mesmo tempo, ontem vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contemplou este movimento com cargos no governo. Como é que se aponta o dedo para quem invade e depreda e vandaliza a propriedade pública, que é menos importante no constitucionalismo que a privada, e se aplaude e se bonifica e se premia os líderes dessa quadrilha que acaba não só com a propriedade privada, mas uma propriedade privada que gera divisas no agronegócio, que é o papel e celulose no Brasil, e também impacta com o emprego de milhões de pessoas e a arrecadação de impostos. Não dá para explicar. Oito. Ô Vinato, eu concordo com gênero, número e grau do que você falou e trago informações aqui, gente, falando com quem tá lá no campo. Esses dias, por ter rodado muito estado, ter família lá pro noroeste do estado, pessoal de Prudente, Epitácio, Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, Santo Anastácio, eles estão com medo de ameaças reais. Não é só ideologia, não é só a insegurança jurídica que existe, mas com invasões, com conflitos, gente. Isso que está acontecendo, aconteceu, a gente falou já num outro programa aqui, logo, algumas cidades, como Presidente Prudente foi uma delas aqui em São Paulo, agora lá em Mucuri, na Bahia, e outras cidades ali, Teixeira de Freitas, onde a Suzano está, isso acaba estimulando outras ações. Assim como no passado, eu falei dos pés de laranja perto de Bauru, que o Sem Terra não só invadiu, como passou o trator em cima, lá na fazenda da Suzano, papel e celulose, cortaram, derrubaram todas as árvores. Não basta o desmatamento recorde em fevereiro, desde 2015 na Amazônia? Vão desmatar também propriedade privada agora. Derrubaram tudo. Acaba com a produção. Quem é que vai investir num país como esse? Então, a hora que você fala com os empreendedores, com o homem, com a mulher do campo, o que eles me falaram? Agora, ontem, anteontem, 40% da compra de máquinas, colheitadeira, insumos, foram tudo cancelado aqui na região do Pontal do Paranapanema, perto lá de Prudente, aqui em São Paulo. A única coisa, e aí voltando ao início do nosso programa que eles falam que salvam, é o nosso governador Tarcísio, a polícia que está indo firme na reintegração de posse e a segurança jurídica das terras, porque todo mundo sabe, ali tinha uma questão de terra devoluta, o governador Rodrigo Garcia sancionou, sobrou para o Tarcísio agora implementar, de todo mundo ter as terras ali e ter certeza que é deles. Mas tirando isso, o pau tá quebrando no agro. E aí, para concluir, gente, o receio, inclusive, é que este governo federal queira que o pau quebre, queira que tenha invasão, queira, Pavinato, como você disse aqui logo, o cara tem o direito de defender a propriedade privada. Se tiver uma invasão, a Suzana ainda está sendo educada lá, não, vamos resolver no diálogo. Rapaz, se o cara invadiu uma terra, tá lá o pequeno produtor rural, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha, com seus filhos, você acha que vai ter diálogo? Parece que o PT quer que o pau quebra. Depois dizer que o inimigo é o agro. Acabamos de homenagear Lampião. Mas é lógico. Então, assim,
Esse é o receio de quem está lá. O pequeno agricultor que vai defender sua família com unhas e dentes e com a sua arma, se ele estiver lá, como é que ele vai ter diálogo com um monte de gente invadindo, matando boi, com arma também, com pedaço de pau, com foice? O que é isso? Então o governo está afugentando os investimentos e está querendo ver o circo pegar fogo para depois dizer que o agro é inimigo. Isso é um absurdo e a gente não pode deixar acontecer. Zé. Eu detesto esta ideia de romantizar o MST. Isso não deve acontecer. Deve-se romantizar exatamente como em vários países o que dá certo, né? É o sonho americano, o sonho brasileiro do agronegócio, isso que deve ser romantizado, né? E não o MST. Esse bando de gente aí andando para lá e para cá, e as pessoas perguntam, uai, mas vivem de quê? Alguém financia. E é dinheiro público. Vem das ONGs. As ONGs financiam. E o MST não existe oficialmente. Então não pode ser processado. Mas é preciso... Uai, mas está igual mídia social. É preciso identificar quem é o líder, quem é o chefe desse pessoal que não quer o título de propriedade. Eu até admito e acho importante um debate sobre as pequenas propriedades. Vi debates aqui interessantíssimos sobre se subsidiar pequenas propriedades, como em vários países. Então, uma família vive numa pequena propriedade, se dá uma espécie de salário para mantê-la naquele local ali, a família inteira. A Holanda faz isso, vários países fazem isso, em vez de dar dinheiro para o grande que não precisa. Hoje, o agronegócio anda sozinho. Devemos entender o agronegócio hoje, não mais como aquela história, o homem do campo. Não é tecnologia pura, é tecnologia pura. Um maquinário de $1 milhão, $1 milhão ou mais, custa uma coletadeira que é dirigida pela internet, pelo satélite, para se ter uma ideia. E o agro é dividido entre os que plantam, os que negociam, os que exportam, todo mundo ganha dinheiro. Agora, só que o pessoal agora que planta, os plantadores, esses estão sendo massacrados. E eu me lembro muito bem desse debate, porque eu sou antigo aqui nesse processo de debate, alguns dão em nada, alguns dão em mais ou menos, sobre os transgênicos. Senhores, acreditem, se acreditava que quem se alimentava de um animal que se alimentava de soja transgênica, ele se alimentava de um transgênico e virava um transgênico. E aí fala, mas e aí? Aí vinham aquelas pessoas no Congresso dizer, você vai virar um transgênico. Que é isso? Hoje a gente vê que não tem nada a ver. O transgênico hoje está em tudo. Na batatinha que você come, no macarrão instantâneo, tudo é transgênico. Ninguém criou chifre, ficou com o olho vermelho, orelha pontuda, criou pelo no rosto. Não tem ninguém transgênico. Gente, eu estou falando transgênico, né? Transgênero, não. Pois bem, cadê esse debate? Desapareceu no tempo e os prejuízos ficaram. Esse pessoal do MST entrou em fazenda de tecnologia e arrancou mudas de transgênicos, como se estivessem eliminando bandido. É a santa ignorância. Naquela época eu falei aqui na Jovem Pan, é como rasgar livros, porque o livro, ele é apenas um símbolo de conhecimento, ele não é o conhecimento em si. Então aquelas mudas transgênicas, elas foram arrancadas, para mim foi como rasgar livro, queimar tecnologia. Por quê? Os transgênicos propiciaram uma evolução da agricultura muito grande, porque os transgênicos, não, em algumas espécies, né, modificadas geneticamente, elas não pegam doenças, elas repelem alguns parasitas e assim por diante. Quer dizer, melhorou muito também de produzir muito mais e menos terra. O MST, né, Zé? Aí vem o MST arrancar isso aí. Aí a gente vê essa ignorância de invadir terra. Para quê? Eles não querem uma gleba. Uma gleba rural hoje não dá para produzir muita coisa. A agricultura é larga escala. Então é preciso discutir assim. Então agora eu vejo essa fila de gente aí do MST, me dá uma agonia, dá a impressão de estar assistindo um filme antigo de terror.
Ô Zé, a mudinha pode, Vitor? Só podia repelir o MST, né? A gente podia ter um modelo de muda para repelir o MST. E sabe o que eu acho mais ridículo? Diz querer denunciar monocultura de eucalipto. O que quer dizer essa frase? Nada, porra nenhuma. Querer denunciar a monocultura de eucalipto. Se você planta eucalipto para fazer papel e celulose, você só planta isso. O máximo que você planta é uma outra espécie exótica que é chamada pinus. O eucalipto, você não consegue ter outras culturas ao lado do eucalipto. Por quê? Porque a raiz do eucalipto, ela exige tudo que há de nutriente no solo. Então, ou você tem monocultura de eucalipto, ou você tem monocultura de eucalipto, porque tudo que você fizer numa área, num bloco, numa quadra de eucalipto, vai morrer, a não ser o eucalipto. E o eucalipto, ele serve para fazer a celulose e a CTMP. Não é só o papel que a gente escreve, que imprime um livro, um jornal, que hoje cada vez menos acontece, mas é para o papel higiênico, para limpar o popô desta gente que só serve para fazer cagada, que serve para fazer o quê? A embalagem de todas as coisas, que serve para fazer o quê? A sacolinha de papel que tem substituído o plástico, que mata as tartaruguinhas, que faz o canudinho de papel, que é aquela porcaria que derrete na bebida, mas que aqui em São Paulo não se pode mais usar canudo de plástico. Então, da celulose e da CTMP sai todo um conjunto de coisas indispensáveis para a vida moderna, inclusive daqueles que querem ser ambientalmente corretos, como as sacolas de papel e os canudos de papel. E como eles não entendem sequer MST denunciando a monocultura de eucalipto, eles querem fazer o quê? Uma cultura diversificada que não vai dar certo? Eles querem o quê? Desperdiçar semente, desperdiçando semente, desperdiça-se água, desperdiça-se mão de obra, desperdiça-se espaço, desperdiça-se emprego, receita, imposto. Ou seja, eles estão lutando por uma coisa que não faz sentido nenhum e que é impossível. Esta defesa, esta denúncia revela mais uma coisa, que se a terra for para a mão desses bandidos, a terra, ela vai ser desperdiçada, porque eles sequer fazem ideia do que dá para ser plantado numa região de eucalipto. Ô Pavinato, esse é um debate antigo, e ultrapassado. Toda monocultura, ela é sim agressiva à natureza, ela é abusiva, a monocultura. A do eucalipto, por exemplo, pode ser consociada, mas a prática cultural do eucalipto, que é longo tempo, né? É longo tempo, mas é monocultura mesmo. Né, aí ela tira a natureza porque não tem inseto, aí não terá passarinhos. É a monocultura da soja. A pulverização, por exemplo, é feita de avião. Em monocultura de algodão ou de soja, tamanho é extensão. Mas é que não há outro caminho, e é melhor que seja assim do que não ter comida. Já houve uma previsão lá atrás do Malthus, né, de que o mundo acabaria em guerra por falta de alimentação, porque a população estava crescendo em PG, progressão geométrica, né, e a produção de alimentos em PA, progressão aritmética. Não fossem as monoculturas, não fosse as experiências com transgênicos, com agrodefensivos, não haveria esse aumento de alimentação. Então hoje já se sabe que o Malthus não errou quando falou sobre a falta de alimentos. Talvez tenha sido o primeiro tratado de economia do mundo. Exato. Não é que ele errou, é que houve evolução, aumentou a produtividade e é a solução para o mundo. Não há outro caminho, e é ecológico no sentido de proteger de outros danos muito maiores. Então, isso está vencido, ultrapassado, não há mais o que falar contra a monocultura. É só um dado, o eucalipto tem 7 anos de ciclo.
Você planta para colher, para cortar em 7 anos. Se você não tem uma monocultura num terreno grande, enorme, como é o caso da Suzano, que é a maior produtora de celulose do mundo, talvez, perde só para algumas da China, e ainda assim exporta para a China, porque eles consomem muito. Se você não tem grandes áreas de cultivo de eucalipto, você não consegue fazer a derrubada de quadras para fazer o replantio ali, o reflorestamento e ir colhendo sucessivamente para que você tenha um ciclo de produção. Se você tem pequenas produções de eucalipto, você vai à falência, porque você tem que esperar 7 anos. Então você tem que ter uma monocultura numa grande área para você fazer o revezamento dos lotes. Pavinato, só complementando uma coisinha, que a gente explicou tudo sobre o eucalipto. Quem é que vai pagar o prejuízo do monte de eucalipto que foi cortado lá? O cliente. Lá na Suzano. Nós. Quem é que vai pagar o prejuízo? Vai encarecer o E aí fica um recado, um negócio que você explicou muito bem ao longo desses programas, Pavinato. Você, ontem mesmo, eu saí aqui do Pingos, né? Passei numa padoca e entrou 2 pessoas lá com o bonezinho do MST. Eles sabem o que o MST está fazendo. Gente, MST não quer denunciar a monocultura, quer fazer rolo, quer invadir. A gente falou da FNL, da Frente Nacional de Luta. Chico Graziano escreveu um artigo hoje sobre o Zé Rainha, que é o novo Lampião. Não tem o novo cangaço daqueles assaltantes de banco? O Zé Rainha organiza a quadrilha dele para assustar e apavorar o agro, né? Que tem o pequeno agricultor sim, mas as fazendas mais modernas também, que aliás é o outro problema no campo, a falta de segurança no campo. Com um equipamento desse que você bem falou, de uma coletadeira de $1 milhão, esses caras, além de invadir, encosta o caminhão e leva a coletadeira do cara. Então, gente, a hora que botar esse bonezinho vermelho, saiba o que você está fazendo. Esse Zé Rainha já foi condenado, preso, não sei o que está fazendo solto, até com suspeita de homicídio nas costas. Em sessão sigilosa, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar do cargo o juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O magistrado é investigado por suposta parcialidade nas denúncias oferecidas por ele. Por unanimidade, o colegiado decidiu instaurar um processo administrativo contra Bretas e afastá-lo até a conclusão das investigações. Pavinato. Bom, no CNJ, o CNJ é um órgão bastante sensato, assim como o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos sim, problemas com membros do Ministério Público e juízes durante o começo da Lava Jato. Não adianta falar que não teve, porque teve. Porque nós tivemos muitos juízes e promotores que se sentiam super-heróis e eram tratados como heróis pela população, porque heróis não são, um juiz tem que fazer o seu papel. Um juiz não pode aparecer de tanga na sua rede social ao mesmo tempo que manda prender o ex-presidente, como é o caso do Marcelo Bretas, no dia em que ele mandou prender o Michel Temer. Um juiz e um promotor têm que ter circunspecção. E se quem acha ruim o protagonismo de ministros hoje, em processos eleitorais ou que envolvem crimes motivados por ideologias torpes, tem que parar para pensar que o juiz da primeira instância também não pode ter um protagonismo assim. Eles têm que ficar adstritos à lei. Doa a quem doer. Um juiz escolhe a sua carreira e ele tem que ser circunspecto. Você, Zé, 1 minuto e meio. Pois é, o juiz Sérgio Moro, né, naquela onda da Lava Jato, acabou criando o que eu chamo de franquias. Teve a Moro de Saias no Mato Grosso, teve cada estado tinha o seu Sérgio Moro, e o Bretas no Rio de Janeiro, e que pegou pelo pé o ex-governador Cabral e o Pezão. E hoje o Gilmar Mendes arquivou aquela história de doação de campanha para o Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro. Então, agora é o momento, né, de se cobrar as falhas que aconteceram na justiça, mas eu acho que foi um grande papel. Assustou e demonstrou que o Brasil poderia sim ser um país onde a justiça andasse e colocasse na cadeia a mão que paga o corrupto e o corrupto.
Olha, tá na hora a nossa enquete lá no site da Jovem Pan, falando hoje sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Daqui a pouquinho o seu comentário, Poit, a gente já volta a esse assunto. Vamos conferir como é que tá a enquete. A pergunta é: você acha que Michele Bolsonaro deve ser candidata? 62,17% disseram que sim, 37,83% que não. Até agora, 489 votos. E se você ainda não votou, continue participando. Lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. A gente falou aqui mais cedo, né, sobre Michele Bolsonaro, ela que agora é a presidente do PL Mulher, vai iniciar uma turnê, uma série de eventos pelo Brasil e deve passar a ter uma presença mais forte aí no noticiário político. O nome dela vai pintando como de uma possível candidata. Queremos a sua opinião. Vote lá no site da Jovem Pan. Agora sim, Vinícius Poit, sobre essa punição ao juiz Marcelo Bretas. Diga, Poit. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui como cidadão, gente, vendo todo o desmonte da Lava Jato, a perseguição atrás do Moro, agora o juiz Bretas, né? Foram feitas considerações técnicas aqui, mas vou resumir, né, num post do Ranking nos Políticos, tem um cachorrinho e tem um poste. Vocês já imaginam o que está acontecendo, né? E aí lá diz que o Brasil é o país onde o poste urina no cachorro e o juiz que prendeu o ladrão vira réu. Então fica difícil, né, de ter esperança nesse momento. A gente volta a falar da CPI do 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira que não está demorando para instalar a CPI do 8 de janeiro na casa. No entanto, afirmou que fará uma análise e reuniões antes de dar sequência à proposta. A comissão parlamentar de inquérito foi requerida na legislatura passada, com as assinaturas suficientes, com fato determinado. Agora nós, naturalmente, precisamos consultar aqueles senadores que assinaram a CPI sobre a manutenção e a ratificação dessas assinaturas, porque houve uma mudança de legislatura. Então, havendo essa ratificação, será feita a leitura do requerimento no plenário. Não há nenhum tipo de demora por parte da presidência do Senado, porque sequer a oportunidade de uma sessão para leitura aconteceu. Hoje vai ser a sessão para apreciar a medida provisória. Então, nós vamos, em relação a essa questão da CPI, também submeter ao Colégio de Líderes para perceber qual é o entendimento do colegiado. Existem ao menos 2 pedidos de abertura de comissões com os requisitos mínimos já cumpridos, parados. Ontem, o Supremo Tribunal Federal determinou que Pacheco se manifeste em 2 dias sobre a CPI. E aí, José Maria Trindade, será que sai, Zé, a CPI? E está correta essa explicação que deu? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de fato não tem nada parado mesmo? Como é que é, Zé? Não está. E nesse pedido de explicação, a Gilmar Mendes, a Advocacia do Senado vai explicar exatamente isso, né? De que as assinaturas foram colhidas numa outra legislatura e o regimento interno do Senado Federal prevê que em ocasiões assim tudo é arquivado, a não ser que haja uma representação para reabrir, né? Então é preciso. Mas a tendência ali é de acordo. Tecnicamente, se os senadores confirmarem as assinaturas, e é preciso, né? Aí ele é obrigado, ele não tem que pensar, ele é obrigado a abrir a CPI de 8 de janeiro no Senado. Mas a tendência que eu vi na conversa lá é de um acordo de líderes para abrir a CPMI. Não precisa mais do que isso, uma comissão parlamentar de inquérito com participação de deputados e senadores. Esse requerimento já está garantido, protocolado, e é o que deve acontecer. E esta CPI, que está com requerimento defasado, deve acabar, e isso os líderes devem fazer esse acordo com o presidente do Senado. Arquiva essa do Senado e abre a CPMI. Está no bom tamanho. Diga, Pavi. Não, tá demorando. Não está demorando. Ninguém está trabalhando. Afinal de contas, ontem foi carnaval, hoje é a ressaca do carnaval, daqui a pouco já é quinta-feira, acabou o expediente, daqui a pouco eu preciso confirmar com as pessoas que assinaram, se elas assinaram mesmo, para que elas vejam se eles não assinaram bêbados, se a letra é deles. Tudo tem que ser visto com muito cuidado. Afinal de contas, naquele mundaréu de 33 assinaturas, pode ser que alguém tenha assinado alguma coisa por engano, e a gente não se cansa de ver isso, de gente votando errado, gente votando que não sabia o que era a pauta. Então você precisa agora chamar alguém para fazer a leitura em voz alta do que foi assinado
chamar um grafotécnico, ver se aquela assinatura continua sendo a do deputado, pedir para que ele assine um outro documento ratificando que ele assinou, e assim anda o Brasil, esta república em que a lei nem sempre é cogente, mas sempre ferra com a gente. O Congresso Nacional retomou nesta terça-feira as atividades depois de uma folga de quase 2 semanas devido ao feriado de Carnaval. Oficialmente, a única pauta no Senado é a medida provisória que diminui o imposto de renda sobre os gastos para custear viagens ao exterior. A alíquota era de 25% e, caso a proposta seja aprovada, ela vai ficar em 6% até o fim de 2024 e deve subir até chegar em 9% em 2027. Já na Câmara dos Deputados, incluiu na pauta outras 2 MPs publicadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratam sobre a criação de um programa de prevenção e combate ao assédio sexual e a amortização de empréstimos e aplicação da Selic no programa de apoio às microempresas. E aí, Zé, como é que foi essa volta ao trabalho por aí? Durou bastante o carnaval então, né, Zé? Ah, sim, o ano ainda não acabou por aqui, não começou por aqui, não. É que o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, né? O Senado aprovou essa redução da tributação de remessas ao exterior, isso vai facilitar o turismo externo, né? Foi um debate muito polêmico ali. Mas olha, eu considero que o Congresso Nacional está trabalhando em pleno vapor depois da instalação das comissões permanentes. É assim, a eleição dos presidentes das comissões, dos vice-presidentes e da comissão mista de orçamento. É assim que o Congresso começa a funcionar. E isso não aconteceu. Por enquanto, vota uma medida provisória ali, que é de origem do governo, né? Toda medida provisória, vota um projetinho ali em consenso para ir enrolando. Mas olha, eu sou um crítico de um Congresso que, se todo dia votasse uma lei, aí seria o paraíso. O Brasil já é, mas seria muito mais o paraíso dos causídicos, né? Como diz o Pavinato, né? Então é preciso sim muita responsabilidade ao fazer votações no Congresso Nacional. Mas o que há é um corpo mole para encarar os problemas nacionais imediatos. O Congresso não tem esta altivez, e isso me impressiona. A gente conversa lá, o pessoal está preocupado com orçamento secreto. O orçamento secreto acabou nada. O dinheiro foi transferido para as emendas dos deputados, e sabe o que aconteceu? Até o dia 31, quem empenhou. Dia 1º de janeiro, virou outro governo, quem não empenhou está correndo atrás do Palácio do Planalto. Então, os deputados estão preocupados com isso, a comissão mista de orçamento e a distribuição do dinheiro, dos recursos. Problema nacional pouco é tocado por aqui. Aí, Poit, se você tivesse lá ainda, teria tido esse descanso privilegiado aí de carnaval. Aqui na Jovem Pan tá tendo que trabalhar, né? Mas se tivesse lá ainda, tava descansando até hoje. Mas quem acompanha a gente, viu, Brau, sabe que, cara, maior taxa de presença, projeto votado, a gente gostava e gosta de trabalhar, diferente dessa turma que, enquanto não, o Zé falou bem, enquanto não instala as comissões, nada funciona. Tudo que dá para enrolar. Eu queria voltar rapidinho, só para comentar esse absurdo de enrolar com a CPI, a CPMI. Gente, a CPI tinha 52 assinaturas ano passado. Desses 52, 12 fora, não se reelegeram. Sobra 40 senadores que assinaram. É preciso só 27. Aí vai pedir para conferir, sabe? É sempre protelando, sempre procrastinando. A CPMI instalada hoje tem que ser protocolada, tem que ser instalada automaticamente. Aí até falei com os amigos agora no plenário, o Rodrigo Pacheco, se quiser, pode enrolar. Aí vai ter que alguém entrar no STF para poder rodar. Pelo amor de Deus, gente. E aí, além desses projetos, viu, Zé? Hoje também, acompanhando o mercado e vendo, rapaz, qual que é o cúmulo da taxação de impostos? Não basta botar imposto na gasolina. Ah, tá bom. Né? Vai botar imposto em produto importado, que eles gostam de tributar o produto importado. Rapaz, o Lula sinalizou que quer tributar exportação do setor de petróleo. Ou seja, aumenta o imposto para o brasileiro consumir gasolina, mantém o monopólio do refino e da turma ali da Petrobras, e empresas como PetroRio, PetroRecôncavo, vou tributar exportação. Tudo caiu 10% na bolsa. Cara, esse é o cúmulo. Eu tributo importação, tributo exportação,
tributo o combustível de todos os brasileiros, e aí o povo vai ficando às mingas e o governo rico. A gente quer o povo rico, não o governo. E agora economia, fechamento Touro de Ouro com ele, Pablo Spaier. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spaier. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. E no último dia de fevereiro, o nosso lindo tourinho apanhou do urso chato e a bolsa caiu, terminou na mínima do dia. Petrobras foi o grande destaque. Várias notícias interferiram no preço. A Petrobras estava subindo 3% hoje de manhã, acompanhando a alta do barril Brent de petróleo, que é a referência para ela. O Brent subiu 1,70% e terminou aos $83,90. Mas durante o dia o urso apareceu. Algumas notícias fizeram com que a ação virasse, caísse com força e fosse a ação. A Petrobras foi a ação que mais pesou no índice Ibovespa B3 hoje. Bom, primeiro saiu a notícia de que a partir de amanhã o preço da gasolina vai cair 4%, um corte de 3,92% para ser exato. Obviamente é bom para a inflação, mas não é bom para a empresa. O diesel vai subir 2%, 1,95% para ser exato. Além disso, saiu a notícia de que o governo pretende alterar a política de dividendos da empresa. Até o ano passado, Petrobras era a ação que mais distribuía dividendos, mais distribuía lucros no mundo, distribuía mais lucro do que a Microsoft, mais do que a Amazon, e os receios de que o governo volte a intervir na empresa azedaram o clima e fizeram as ações despencarem. Bom, numa coletiva de imprensa que foi muito aguardada pelo mercado hoje, o ministro Fernando Haddad disse que a redução dos preços da gasolina seguiu a política de preços da Petrobras, sugerindo que não houve interferência do governo para, por exemplo, derrubar o preço para ajudar a inflação. Outra notícia de que o governo pode aumentar os impostos sobre exportação de óleo cru derrubou outras empresas do setor de petróleo, como PetroRio, por exemplo, que foi a ação que mais caiu, quase 10% hoje na bolsa, caiu 9%. Nessa coletiva de imprensa, o ministro Fernando Haddad voltou a criticar o nível dos juros no Brasil, e isso também afetou a nossa bolsa e o nosso dólar, que chegou a tocar R$5,24 na máxima do dia hoje. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,75% de queda aos 104.931 pontos, enquanto o dólar, que chegou a bater 5,24, fechou aos R$5,23 com quase 1% de alta, com 0,9% de alta. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é @Pablo Spaier, @Pablo SPYER. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan. Força, Tourinho! Força, Touro! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spaier. Ter um SUV com motor turbo e ainda economizar combustível já é uma realidade. Kia Stonic, o seu primeiro SUV híbrido. Um carro sustentável, conectado e com tudo que você deseja. Agora de R$147.990 por apenas R$139.990. Com ele, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Não perca esta oportunidade por tempo limitado numa concessionária Kia. Kia, movement that inspires. Fique bem informado na Jovem Pan News. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. O app News já é um sucesso e não para de crescer. Já são mais de 650 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E ainda você pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo o app News na sua loja de aplicativos. É de graça. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Estamos de volta. E olha, durante o anúncio sobre a gasolina feito mais cedo, o ministro Fernando Haddad também criticou a taxa de juros do Banco Central, pedindo que a autoridade monetária haja com responsabilidade social. O ministro da Fazenda também disse que há estimativas do governo Lula de que o preço do gás de cozinha estaria acima do estimado pela política de preços internacional, mas afirmou que os rumores precisam ser confirmados. Pavinato. Olha, eu acho que o Haddad, todo dia, ele está colecionando coisas para fazer um colar de notícias bombas. Um colar de péssimas notícias. Acho que é isso aí. Você, Zé, temos 40 segundos. Esta chamada pauta positiva do presidente Lula está ficando caro, viu? Já falam aí em mais de 120 bilhões de reais. E é o início do governo. Geralmente o governo dá uma segurada exatamente nesse início para resolver os problemas depois. E ele vai lançar quinta-feira agora o programa Bolsa Família, R$600 e mais R$150 por dependente, ou seja, quanto mais filho, mais se ganha no Bolsa Família. Ou seja, é um monte de pacotes bons e que vão arrebentar ainda mais os cofres públicos. Isso significa dívida. E olha, a nossa enquete de hoje foi: você acha que Michele Bolsonaro deve ser candidata? Sim ou não? Foi a pergunta que ficou no ar lá no site da Jovem Pan. Não sei se a gente já tem o resultado, tá aí na tela para você. 68,93% disseram que sim. E uma última informação: a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tentou explicar o desmatamento recorde registrado no governo Lula em fevereiro. Em apenas 2 semanas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou quase 209 quilômetros quadrados de devastação. Segundo Marina, o aumento no desmatamento é uma espécie de revanche às ações que estão sendo tomadas pelo Executivo Federal. Sem dar detalhes, a ministra disse que houve uma suposta ação criminosa e que o governo está se preparando para o enfrentamento. Logo após, Marina aproveitou o momento para criticar a gestão Jair Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente não agia com transparência. Começo com você, Vinícius Poit. O que achou dessa fala da ministra, Poit? Brown, é aquela velha frase, né? Quem quer dá um jeito, resolve. Quem não quer arruma uma desculpa. Ou como dizia a minha avó Terezinha de Paraguaçu Paulista, né? A culpa é disso, a culpa é daquilo. Pelo amor de Deus, gente. Encara o problema, assume. Parece que este governo está sempre arrumando um culpado para o seu insucesso. Agora a culpa do desmatamento é que tem... Pessoal, olha que absurdo. Como é que uma ministra de Estado vai dizer que o pessoal está queimando de propósito, só para piorar os dados? Pelo amor de Deus. Vai lá, trabalha e resolve que é melhor. E o pessoal da parte da economia já arrumando um culpado no Roberto Campos, né? Acabamos de falar da cutucada que ele levou de novo, porque o insucesso da economia. É porque os juros foi segurado alto pelo Banco Central. Parem de arrumar desculpa. Trabalhem. O Brasil não tem tempo para perder. Fala, Zé. É a famosa e conhecida desculpa esfarrapada. Eu achei até que com essas ameaças que se fez ao setor agropecuário, que se fez aos grileiros e bandidos, porque na verdade isso era conversa fiada de que o governo anterior incentivava esse tipo de procedimento. A legislação brasileira é rigorosa e proíbe. Então, achava-se que com essa promessa inicial de fiscalização seria, pelo menos, diminuir. E a gente vê que não consegue dominar, é falta de gestão, é trabalho, fiscalização. Renato. Não é sério o negócio desse aí. Ela vai ter infiltrado agora na Amazônia. O Salles chegou lá. Salles, um abraço. Eu sabia que o Salles estava por trás disso. Ele estava esperando bom resultado, estava lá com isqueiro, né? Para queimar folhinha por folhinha. Não é sério um negócio desse. Eu vou embora. Não é sério. Pô, o nível não é sério. Comentar um negócio desse não é sério. É igual um negócio da Cláudia Raia aquele dia. É a mesma coisa, Vitor. Não é sério isso. Tchau, obrigado. Já vou te liberar, Pavi. Vou só trazer uma última notícia. Pode ficar por aí só para acompanhar. Acho que não vai dar tempo de comentar, não. Mas a gente registra aqui um último destaque para fechar o programa de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de 173 manifestantes presos por participação nos atos de 8 de janeiro. As pessoas soltas terão que cumprir medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, entregar passaportes e ter a suspensão de licença para porte de armas de fogo e de registro para
para colecionadores, atiradores e caçadores. Moraes também proibiu os manifestantes de se comunicarem entre si por qualquer meio, além de impedi-los de acessar as redes sociais e os obrigou a se apresentarem semanalmente à Justiça. As decisões sobre os manifestantes presos estão sob sigilo e, por essa razão, os nomes dos beneficiados com a nova determinação do ministro não foram divulgados. Por hora, cerca de 800 manifestantes continuam detidos na Papuda e na Colmeira, em Brasília. Por hoje é só, assim a gente fecha então a edição desta terça-feira de Os Pingos nos Is. Obrigado a você pela sua companhia até aqui. Valeu, José Maria Trindade, Vinícius Poit, Thiago Pavinato, Roberto Mota, que esteve mais cedo com a gente por aqui também. Continue ligado, na sequência tem mais informação no Jornal Jovem Pan com a Lívia Zanolini e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Pingos. Até lá, boa noite. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.